Olá! Bem-vindo à série Minutos para a Proficiência da Pentair. O tópico de hoje será a desmontagem da parte molhada de uma bomba IPRO Force Field. Hoje desmontaremos a extremidade molhada de uma bomba Force Field da série IPRO 9310 da Pentair com tecnologia de selo molhado em nosso laboratório localizado em New Brighton, Minnesota, Estados Unidos. Esperamos que você aprecie este vídeo. As ferramentas necessárias para desmontar a extremidade molhada desta bomba incluem lenços umedecidos com álcool, um martelo anti-retrocesso, de borracha, um soquete pequeno ou um pedaço de tubo de PVC e duas chaves de fenda. Além disso, esta bomba utiliza parafusos métricos, então você precisará de uma chave Allen de 5 mm, uma chave de boca de 13 mm e um soquete sextavado de 17 mm. Comece drenando todo o fluido da câmara de vedação. Em seguida, use o soquete sextavado de 17 mm para remover os 4 parafusos que prendem as carcaças frontal e traseira. Remova a carcaça frontal com um martelo anti-retrocesso, de borracha. Ao retirar a carcaça, tome cuidado para não danificar o sulco do O-ring. Em seguida, remova a porca do rotor. Use as duas chaves de fenda para retirar o rotor e depois remova a chaveta. Use a chave Allen de 5 mm para remover os parafusos da placa de vedação. É uma boa ideia fazer isto manualmente, assim você evita espanar os parafusos. Levante a placa, tendo cuidado para não arranhar o eixo. Remova a membrana e o O-ring. Certifique-se de lavar a câmara de vedação se ela tiver sido contaminada com produtos químicos. Use as duas chaves de fenda para remover o conjunto do selo mecânico. É preciso ter cuidado para não arranhar o eixo. A parte traseira do selo mecânico sairá depois que o motor for removido. A seguir, use a chave de boca de 13 mm para remover o motor hidráulico e seus parafusos. Depois que todos os 4 parafusos forem removidos, vire a bomba. Empurre a carcaça traseira e isto liberará a outra parte do selo mecânico. A parte traseira do selo mecânico pode ser removida com um pequeno soquete de chave sextavada ou um pedaço de tubo de PVC. Uma vez removido, limpe quaisquer detritos ou resíduos que possam estar na cavidade do selo. Se necessário, use uma escova de açude para se certificar de que a superfície esteja limpa. Depois de limpar a área usinada, limpe-a com álcool. Neste ponto, se você estiver trocando apenas o selo mecânico, e não vai realizar reparos no motor, elimine quaisquer arranhões que possam estar ao longo do eixo usando uma lixa abrasiva de 300 a 600 grânulos. Gire o eixo enquanto mantém a lixa em uma posição fixa para evitar a criação de novos arranhões lineares ao longo do eixo. Limpe com álcool após o polimento. Este é o final do tutorial para a desmontagem da extremidade molhada. Assista mais vídeos para ver a desmontagem do motor hidráulico ou a remontagem da extremidade molhada desta bomba. O tutorial de hoje será a desmontagem do motor hidráulico de uma bomba IPRO Force Field. Para esse vídeo vamos começar com o motor hidráulico já removido da parte molhada da bomba. As ferramentas necessárias incluirão uma chave Allen de 2,5 mm, um torno, morsa, uma chave inglesa, uma chave Allen de 6 mm, uma chave de fenda e uma prensa manual de mandril. Um cano de 1,5 com pelo menos 10 cm de comprimento, um alicate de anel grande e um alicate de anel pequeno. Para começar, use a chave Allen de 2,5 mm para remover o parafuso de ajuste do disco dentado. Conduza-o cuidadosamente sobre o eixo, certificando-se de não arranhá-lo. Em seguida, colocaremos o motor no torno de bancada, morsa, com o eixo voltado para baixo. Fixe os mordentes diretamente no corpo do motor e não no eixo. Remova o adaptador de saída do motor hidráulico. Solte a porca e remova o parafuso de retorno, bypass.
Remova os parafusos Allen de 6 milímetros da carcaça traseira. Cuidadosamente, remova a carcaça traseira e a carcaça do gerotor. Estes podem sair separadamente, e você pode precisar bater cuidadosamente na carcaça do gerotor com uma chave de fenda. Remova ambas as partes do gerotor e sua chaveta. Inspecione todas as peças em busca de desgastes e substitua, se necessário. Agora vamos passar para a prensa manual de mandril. Primeiro, remova o grande anel de retenção. Se você experimentar resistência excessiva tentando removê-lo, use um tubo de 1/4 para dar-lhe uma pressionada leve e aliviar a pressão. Agora, vamos girar o motor hidráulico e pressionar o eixo e o conjunto de rolamentos. Apoiando os rolamentos, pressione o eixo com a rosca voltada para cima utilizando a prensa manual de mandril. Agora você pode remover o rolamento, o espaçador, o selo de vedação de óleo, a primeira arruela de encosto, o rolamento de encosto e, em seguida, a segunda arruela de encosto. Uma dica: tirando estas peças e guardando-as em ordem, você lembrará em que direção e ordem elas deverão ser montadas durante a remontagem. Termine a desmontagem removendo o pequeno anel de retenção do eixo. Certifique-se de puxá-lo para a parte traseira do eixo para evitar danificar a área de vedação. Inspecione a área de vedação do eixo e substitua, se necessário. Assim completamos o tutorial de desmontagem do motor hidráulico. Assista a mais vídeos para ver a montagem do motor hidráulico ou a montagem e desmontagem da parte molhada da bomba. O tópico de hoje será a remontagem do motor hidráulico de uma bomba Ipro Force Field. Para esse vídeo vamos começar com o motor hidráulico já removido da parte molhada da bomba e completamente desmontado. As ferramentas e materiais necessários para remontar este motor incluirão um alicate de anel grande e um alicate de anel pequeno, óleo fino, uma prensa manual de mandril, um tubo de 1/4 com pelo menos 10 cm de comprimento, uma chave Allen de 2,5 mm, uma lixa de 300 a 600 grânulos, alguns lenços com álcool, um torno, morsa, uma chave de fenda, uma chave Allen de 6 mm, um kit de reparo de vedação e uma chave inglesa. O primeiro passo é reinstalar o anel de retenção pequeno de volta no sulco do eixo. Insira-o pela parte de trás do eixo para evitar arranhar a área de vedação. É importante ter certeza de que o anel de retenção está totalmente travado. Agora, use a carcaça traseira do motor hidráulico para manter o eixo no lugar enquanto você reinstala o conjunto de rolamentos. A ordem correta é: arruela de encosto, rolamento de encosto, arruela de encosto e, em seguida, o novo selo mecânico. Certifique-se de colocar o selo com a extremidade aberta virada para baixo. Tome cuidado para não dobrar a borda do selo. Se isso acontecer, descarte-o e use um novo. Agora podemos pressionar o selo de volta para dentro do corpo do motor. Primeiro, lubrifique a superfície externa do selo com as mãos. Com as roscas voltadas para cima, alinhe os rolamentos e coloque-os no corpo do motor. Instale o espaçador com os sulcos voltadas para baixo. Use o tubo de 1/4 para pressionar o espaçador para baixo até sentir o encaixe. Em seguida, coloque o rolamento sobre o eixo e use o tubo novamente para pressioná-lo para baixo de maneira uniforme. Reinstale o anel de retenção grande e certifique-se de que ele esteja totalmente encaixado no sulco. Você pode usar seu tubo de 1/4 novamente para pressioná-lo para baixo até ouvir um clique.
Em seguida, vire o conjunto e use a prensa manual de mandril para pressionar suavemente diretamente sobre o eixo. Isto permitirá que o anel de retenção toque na arruela do rolamento de encosto dentro do motor. Não aplique muita pressão, apenas um aperto muito gentil servirá. Agora, gire o eixo. Ele deve girar livremente à mão. Se não girar, pressione o eixo novamente para fora e inspecione todos os componentes para detectar quaisquer danos ou detritos. Em seguida, guie cuidadosamente o disco dentado sobre o eixo, tendo cuidado para não arranhar a superfície. Encoste-o no rolamento e aperte o parafuso de ajuste. Inspecione o eixo para detectar arranhões lineares e podendo polir com uma lixa de 300 a 600 grânulos. Certifique-se de segurar a lixa em uma posição fixa para evitar a criação de novos arranhões lineares ao longo do eixo. Limpe sem álcool após o polimento. Agora, vamos voltar ao torno, morsa. Instale o novo ringue do kit de reparo no sulco no corpo do motor hidráulico. Coloque a chaveta no sulco do eixo. Segure-a no lugar com uma chave de fenda reta. Instale a porção interna do gerotor. Se esta estiver alinhada, ela deve deslizar sem nenhuma força. Em seguida, instale a porção externa do gerotor. Certifique-se de que todas estas peças estejam muito limpas. É importante manter baixas tolerâncias à sujeira dentro deste motor. Em seguida, coloque a casa do gerotor. Alinhe os pinos de localização grandes e pequenos. Veja que o gerotor e sua casa são iguais em ambos os lados para que possam ser instalados em qualquer direção. Aplique uma pequena quantidade de óleo no gerotor para evitar que ele fique seco na partida. Agora, vamos à carcaça traseira do motor hidráulico. Aplique uma pequena quantidade de óleo no sulco do O-ringue e reinstale-o. A utilização do óleo ajudará a manter o O-ringue no lugar durante a montagem. Com o O-ringue instalado, alinhe os pinos de localização da carcaça traseira e instale. Em seguida, reinstale os parafusos e aperte-os em um padrão cruzado até 23 Nm. Depois de fixar os 4 parafusos com torque correto, gire o eixo à mão, e ele deve girar livremente. Caso não gire, remova a placa traseira e inspecione o interior do motor em busca de detritos ou sujeira que possam ter entrado durante a remontagem. No kit de reparo do motor hidráulico, está inclusa uma nova junta de vedação de rosca para o parafuso de desvio, bypass. Substitua-o rosqueando a junta no parafuso de desvio, bypass, tendo cuidado para não danificar a junta, e deixando cerca de 4 roscas visíveis. Para sistemas hidráulicos fechados, aperte totalmente o parafuso de desvio no motor. Para sistemas hidráulicos abertos, aperte o parafuso de desvio e, em seguida, solte o parafuso uma volta e meia. Isto deve ser ajustado após a remontagem completa da bomba. Consulte o seu manual do proprietário para o ajuste adequado. Com o parafuso de desvio, bypass, devidamente apertado para um sistema hidráulico de centro aberto ou fechado, reinstale a arruela e aperte a porca de fixação. Finalmente, reinstale o adaptador na porta de saída do motor hidráulico. O tópico de hoje será a remontagem da extremidade molhada de uma bomba Ipro Force Field. As ferramentas e materiais necessários para remontar a extremidade molhada desta bomba incluem água destilada, um soquete sextavado de 17 mm, álcool, uma ferramenta de instalação de vedação, um par de braçadeiras de mola, uma chave Allen de 5 mm, uma chave de boca e um líquido trava-roscas de resistência média. Primeiro, apoie a carcaça traseira da bomba com a face para baixo pelo menos 5 cm acima da superfície de trabalho, tendo cuidado para não danificar o sulco do anel de vedação. Insira o eixo do motor hidráulico uniformemente dentro da carcaça, tendo cuidado para não arranhar o eixo. Use o soquete sextavado de 17 mm para apertar os 4 parafusos de montagem. Agora, vamos remontar o selo mecânico. Primeiro, lubrifique a superfície externa do primeiro assento do selo com água destilada. Não use óleo como lubrificante.
Instale o selo com o ringue voltado para baixo, para dentro da bomba e o lado brilhante do selo voltado para cima. Use uma ferramenta de vedação limpa para pressionar o selo para dentro e encaixá-lo na carcaça. Certifique-se de limpar a face do selo com álcool para garantir que ela esteja livre de qualquer sujeira ou detritos. Limpe o eixo do motor com álcool também. Em seguida, lubrifique a superfície interna do selo mecânico com água destilada. É importante não utilizar óleo para isso, pois o selo deve aderir ao eixo e girar com ele. Após garantir que a superfície esteja limpa, instale o selo mecânico com o lado brilhante voltado para baixo. Use a extremidade aberta do selo de vedação para empurrá-lo para baixo até que ele faça contato com a outra parte do selo. A seguir, instale a mola. Depois de instalada a mola, lubrifique o segundo selo mecânico com água destilada. Este selo será instalado com o lado brilhante voltado para fora. Use a ferramenta de vedação e empurre-a para baixo sobre o eixo. A seguir, instalaremos o outro assento do selo lubrificando o ringue com água destilada. Certifique-se de que o ringue está voltado para dentro e o lado brilhante está voltado para fora em direção à porta do selo. Empurre-o para dentro da placa manualmente. Limpe as faces do selo com álcool uma última vez. Agora você pode instalar um novo ringue na carcaça traseira, certificando-se de que esteja totalmente encaixado. Em seguida, instale uma nova membrana, certificando-se de que o lado das ranhuras esteja virado para fora e o lado liso esteja virado para dentro. Certifique-se de que a parte interna e externa da membrana estejam totalmente encaixados. Com a membrana assentada, deslize cuidadosamente a placa de vedação sobre o eixo com o assento do selo de vedação voltado para a bomba. Usando os grampos de mola para manter a placa de vedação no lugar, use a chave Allen de 5 mm para reinstalar os 6 parafusos. Fusos em um padrão em forma de estrela até o torque de libras de 5,4 Nm. É uma boa ideia reapertar estes parafusos pelo menos 3 ou 4 vezes até o torque de 5,4 Nm em um padrão em forma de estrela para garantir que a membrana esteja totalmente comprimida e todos os 6 parafusos estejam com o mesmo torque. Em seguida, encha a câmara com o líquido de vedação. A quantidade necessária é normalmente de cerca de 10,5 oz ou 310 ml. Para que o selo force field funcione corretamente, a câmara deve estar completamente cheia e hermética. É fundamental usar apenas o fluido correto na câmara de vedação conforme descrito no manual do proprietário. Após completamente cheio, use a chave de boca para apertar o plug da porta de enchimento. Agora é um bom momento para limpar qualquer excesso de líquido e verificar ao redor da placa se há possíveis vazamentos. Com a câmara cheia, podemos remover os grampos de mola e instalar um novo ringue esticando o ringue sobre a placa de vedação. Tome cuidado para não torcê-lo, pois isso pode criar uma via de vazamento. Em seguida, lubrifique o ringue com óleo ou água enquanto nos preparamos para instalar a carcaça dianteira. A seguir, reinstale o rotor. Uma boa prática é posicionar o eixo com o sulco da chaveta virado para cima para que ela não caia. Com a chaveta no sulco, alinhe o rotor e deslize-o para dentro do eixo. Aplique uma trava-roscas de resistência média na porca do rotor e use o soquete sextavado de 17 mm para apertá-la novamente. Agora podemos reinstalar a carcaça frontal. Use o soquete sextavado de 17 mm para apertar os 4 parafusos de montagem. Reinstale o adaptador na porta do motor hidráulico. Agora, esta bomba está pronta para ser reinstalada novamente no pulverizador. Obrigado por assistir, e tenha um ótimo dia.